E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Vitor. E hoje galera tem aqui vai trazer um conteúdo muito interessante, um conteúdo que vai te agregar, que vai te ensinar como implementar o JWT em tua aplicação Nest.js. A autenticação é um passo muito importante na sua aplicação por questão de segurança. É interessante que para acessar algumas funcionalidades, o usuário ele tenha que ter o acesso via token JWT, né? Aquele token que você libera para o usuário é o token que ele vai ter o acesso da aplicação. Então é interessante essa implementação porque ela traz aquela questão de segurança, tudo mais. Mas a gente vai implementar aqui de uma maneira fácil, uma maneira rápida. Esse projeto aqui, esse CRU aqui, eu vou estar liberando para vocês o GitHub, certo? Ok, eu vou liberar todo o projeto, mas por padrão aqui eu já configurei o Prisma, beleza? O Prisma a gente está utilizando aqui um banco de dados usando o SQLite, ok? Então a gente configurou o SQLite, o Prisma a gente só fez o seguinte, aqui na Model, eu vou dar um zoomzinho aqui para ficar melhor, na Model eu só criei um ID, que ele é um ID, o name, o e-mail e o password, tudo isso aqui bem fácil e da hora. A gente utilizou o Prisma, então para quem não sabe, o Prisma a gente precisa configurar o Prisma Service. No Prisma Service a gente vai importar o Prisma Client e implementar dois módulos, o init e o destroy, né? O que inicia a conexão e o que destrói essa conexão. Já na questão do Service, a gente só vai fazer o seguinte, a gente só vai implementar o create aqui, fazendo o hash da senha pelo bcrypt, ok? Para quem não conhece o bcrypt, ele serve para encriptar a nossa senha e trazer mais segurança, porque seria inviável salvar a senha, minha senha ou a tua senha no banco 123, vamos dizer que eu escrevi minha senha de 123, eu salvar no banco, a gente acaba não tendo tanta segurança sem alguém ter acesso, né? Vai saber tua senha, vai saber tuas credenciais e vai conseguir acessar teu usuário, mas com a senha criptografada fica inviável dele acessar, só se ele fazer um esquema aqui, né? Para ele sair, ele teria que saber os saltos, né? Primeiro ele teria que saber os saltos que eu faço, né? Porque querendo ou não a gente passa os saltos aqui da criptografia, né? Mas é isso mesmo, a gente criptografa essa senha. Então toda a lógica já está feita. Então eu vou deixar o código no GitHub para vocês terem acesso. Mas toda aquela lógica e implementação está feita. Então agora a gente vai colocar em prática a implementação do JWT, beleza? E para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer aqui uma vírgula privilege read only JWT service. E aqui a gente vai pegar o JWT Service. Esse JWT ele não vem padrão do Nest, você tem que instalar. Então, bem simples, para instalar ele você vai fazer o seguinte, galera. Você vai vir aqui no terminal e no terminal você vai dar um npm e Nest Maintenance Service. Aqui esse mesmo códigozinho aqui é o código que você vai utilizar para instalar o Nest JWT em tua aplicação, beleza? Depois disso é bem fácil, eu vou implementar uma função assíncrona chamada sign-in, que essa função ela vai me receber um e-mail, que é uma string, beleza? E vai me receber também, me enviar um password, que é uma string, e eu quero que ele me retorne uma promessa, que vai ser o seguinte, vai ser um access token tem 2C, que é uma string, então ele tem que me retornar isso de qualquer forma, certo? Se ele não me retornar isso, essa promise dá errado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é pesquisar o usuário, se o usuário existe ou não. Então a gente vai dar um await this.db, chamando o banco de dados, porque eu chamo aqui no construtor, no método construtor, de DB, mas você pode chamar de Prisma Service da forma que você achar melhor. Mas eu chamo de DB por minha organização, então eu vou chamar user. E aqui no user eu vou dar um find first aqui e dar um array naquele e-mail, beleza? Então a gente vai obter o usuário. E agora eu vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer uma parada que é o seguinte, que é o password match. Password match, que é o seguinte, como é que funciona o password match? Eu vou dar um await compare assíncrono, ok? Então eu posso tirar até essa async aqui, posso tirar porque não funciona assíncrono. Então daqui eu compare assíncrono, eu vou passar primeiro a minha senha, certo? A senha que eu estou recebendo lá e a senha que tem do usuário, beleza? Então eu passo minha senha, que é a senha que eu vou comparar com a senha que está vindo lá do meu usuário. Então eu vou comparar minha senha descriptografada com a senha criptografada e o próprio bcrypt ele vai me dar. Então
caso essa senha seja errada, seja falso, não dê match nisso aí, eu vou dizer para o usuário que ele não tem autorização. Então a gente vai mandar um No Authorization Exception, que é um próprio exception que é responsável por isso, beleza? Então ele manda um No Authorization Exception. Eu vou criar uma constante aqui, que é o payloading, que é o que esse token nosso vai ter. Nesse token eu vou mandar o user.id, você escolhe o que você quiser mandar para o usuário. Use.email e use e o nome, beleza? Vamos dizer que aqui você quer enviar uma entidade para ele, né? Então eu posso também passar a entidade, todos os valores daquele usuário dentro desse meu payload, que é o que vai ser jogado para o token JWT, beleza? Então aqui é bem simples, eu vou só retornar o access token que ele pede para retornar, que ele vai chamar o this.jwt, que foi implementado dentro do nosso construtor. Eu injeto via construtor JWT exception e aqui eu dou um sign in async, né? Que ele vai fazer o seguinte para mim, ele vai pegar o meu payloader. Só que eu posso fazer um sign in assim puro, porque se eu fazer assim, ele vai ter que implementar true um boolean, né? Porque querendo ou não, às vezes possa ser que não venha. Então dessa forma o sign in a gente implementa aqui. O básico do sign in é algo bem simples, querendo ou não, muito bem simples assim. O Nest trabalha de uma forma bem simples para você trabalhar com esse sign in. Então dessa forma, do sign in eu verifico se meu usuário vai existir. Caso o meu usuário exista, né, que vai ter que existir, né, porque senão ele vai dar erro, mas eu vou dar um password match, né. Você pode até fazer tipo assim, se caso esse usuário não vê, você manda um no authorization para ele de qualquer forma, ou você vai verificar os dois. Mas você pode fazer dessa forma que também daria certo. Se não, se o usuário não fizer, dá um no authorization, dá um credenciais inválidas, o que você achar melhor na hora da sua construção da sua API. Beleza? Depois disso aqui, a gente já está implementado, então a gente vai vir aqui no controller. No meu controller, eu vou fazer aqui, que eu já tinha feito aqui, mas eu vou fazer um post e vou chamar de login. Essa parada aqui, beleza? Barra login. E aqui a gente vai implementar a minha função sign in. Sign in ele vai receber um body. Então, desse body aqui, eu só vou pegar duas coisas que vem do body, que é o e-mail e o password. E aqui a gente vai chamar return this.service.sign in, passando o meu e-mail do meu usuário e o meu password. Beleza? Então, Vitor, já dá para utilizar, já dá para eu chamar a minha função do JWT? Na verdade não vai dar. Por que não dá ainda para eu chamar? Ele vai pedir que a gente importe registre, na verdade, nas nossas importações, o JWT. Ele vai pedir que a gente tenha esse registro na nossa aplicação. E para registrar, a gente vai vir aqui na app Modeler, certo? Você pode ter um Modeler para cada um, mas eu chamei aqui porque como uma aplicação simples, ela não demanda tanto serviço, a gente vai chamar aqui na app Modeler. Eu vou dar um JWT Modeler.register e aqui ele vai pedir para registrar. Então registrar como global true. Ele vai precisar aqui da secret, beleza? A secret aqui, na secret a gente vai importar a secret, você pode escolher qualquer coisa e o secret aqui tanto faz, é o nome que você escolher. E aqui a gente escolhe o sign in options, né? Que eu vou até pegar logo direto, que é a expiração desse token, né? Esse token meu vai durar o 1 hora, então o usuário tem acesso à minha aplicação durante 1 hora. Depois tanta parada de refresh token numa rota que vai fazer o refresh do token, mas na verdade só isso, né? Porque o usuário tem 1 hora, então se você olhar aqui, não dá mais erro em minha aplicação, porque eu já consigo registrar. Então, dessa forma, se eu fizer o login aqui, Vitor, vou conseguir o token? Vai. Então, se eu dar um send aqui, ele vai me enviar aquele token daquele usuário. Então, isso aqui, as informações como meu ID, com o meu nome, tudo isso aqui está dentro desse token JWT. E você pode tentar criar um decode lá na sua aplicação, lá no front-end, você cria o decode que vai extrair esses tokens, beleza? Então, é bem simples a implementação do JWT, mas para não ficar só nisso, para vocês entenderem como é que funciona um Guardian, a gente vai criar um Guardian aqui, que seria o Guardian que vai controlar o JWT. Se teu usuário não tem o JWT e ele não informou, vai dar erro na aplicação, porque precisa que o usuário acesse a rota informada via JWT. Eu tenho uma rota aqui chamada posts, que é só que ela retorna para mim um get all post, né? Isso dá um send aqui,
funcionando de boa, porque não tem um guardian. Então a gente vai criar um guardian aqui para ele, chamado useGuard.ts. Então para criar um guardian é bem simples. Então eu vou dar um injectable aqui, injectable, e aqui eu vou dar um export class. Você pode chamar AuthGuard, que é o padrão que eles utilizam lá. Implemente quem active que vem do Next, beleza? Então a gente vai ter que implementar o quem active. E para implementar o quem active, você pode fazer o seguinte: pode chamar o quem active e ele vai implementar toda essa lógica aqui que eu vou dizer para ti que eu quero tirar. Eu quero só que ele implemente para mim uma promise que retorna um boolean. Eu não quero observação de nada, só quero isso mesmo, que ele vai retornar um promise para mim, que é um bool. E agora a gente vai começar uma coisa complicada, porque eu vou implementar uma função que vem do próprio Nest, beleza? Onde essa função é extract token, que ele cria aqui, ó, extract token from header, né? O próprio Nest cria aqui, e eu nem vou me especificar, tentar fazer diferente, já que tem aqui, a gente não mexe em time que tá ganhando. Então a gente vai ter só o request aqui, atento aqui, que você tem que importar esse request do próprio Express, beleza? Não um request que vem do Nest. O padrão, né? Tem que ser esse do Express, senão não funciona, beleza? Agora é bem simples, a gente vai fazer o seguinte: const request, e a gente vai pegar o context.switch do HTTP e get request. A gente vai pegar todos os requests e vou fazer o seguinte: token, a gente vai dar um this.extract from header e passa o request. Porque essa função aqui, o que é que ela vai ser responsável, Vitor? Explica aí, porque tu passou aí e não explicou, cara, ficou meio ruim. Essa função ela é responsável por pegar o token que vem pelo Berry Token e passar para o usuário. Caso esse token não venha, ele trata ele como undefined. Então você já tem um norte, então você já entende que se eu vim aqui fazer um if e dizer o seguinte: token, beleza? Se não vier, ele vai dar um draw new, no authorization. Ele vai quebrar a minha aplicação, porque esse token não veio, então ele quebra a minha aplicação. Caso ele venha, a gente vai mexer aqui no try e vou meter outro catch aqui, só que um catch sem erro, porque se der um erro ele vai dar um authorization exception de qualquer forma. E aqui eu vou pegar uma constante chamada user, e aqui a gente vai mexer e validar esse token. Então eu posso, para validar aqui nele, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode aqui no construtor implementar uma private read-only JWT exception, beleza? Que é o mesmo JWT que a gente utiliza lá para encriptar o código. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte: this.jwt.verify async, e a gente passa o token para esse usuário, beleza? Se o token der certo, ele vai dar retornar para mim na request o usuário. Tudo deu certo, no final aqui, se não der um erro, se não der um catch, como ele pede para eu enviar um bool para ele, eu posso retornar esse true aqui. Ele fala sobre o retorno aqui, o que ele está reclamando por retorno. Vamos ver só na API aqui. Opa, a gente só tem que implementar dessa forma aqui, galera. Vamos só implementar aqui dessa forma. Aqui é o payload, e aqui ele pede que a gente implemente nossa secret, né? Então aqui a gente implementa o payload e a secret. A secret que a gente fez, ela tá lá no nosso modeler aqui, que é essa aí, o secret key. Você pode colocar por env, por qualquer forma, mas a gente aqui é só para um projetozinho simples, eu nem vou colocar muito. Então aqui seria bom você implementar ele como async, né? Pra gente utilizar o await, certo? Se você não implementar o verify async passando o token em seu secret key, ele vai dar errado, galera. Por que ele vai dar errado? Porque ele não tem como comparar se a secret key que você criou para o teu projeto é igual a essa, para ele verificar se o token que tu envia tem essa assinatura. O JWT é isso, né? Então essa assinatura. Então aqui agora a gente vai fazer um teste aqui no post, e eu vou chamar o seguinte: eu vou chamar aqui @useGuardians, eu vou passar o AuthGuardian. Tem uma coisa interessante, tem como eu colocar um guardian para cada rota? É possível.
Eu posso chamar esse useGuard só no get e não no post, mas como aqui eu gosto de chamar logo em tudo, mas você pode ter um guard diferente que naquela rota ele faz tal coisa, e nessa rota ele faz tal coisa, vai da tua preferência e como te utilizar. Então beleza, depois de eu chamar o useGuard, a gente vai testar agora aqui o seguinte: se eu der um send aqui, ele tem que quebrar na authorization. Por quê? Porque ele não foi autorizado, porque eu não tenho um token. Então se eu der um send request e pegar esse meu token aqui, e agora eu tenho que dar um espaçozinho aqui e dar um send aqui, ele consegue pegar meus posts, beleza? Ele conseguiu pegar os posts, por quê? Porque eu tenho um token agora. Então essa é a lógica e implementação dos tokens via JWT. Você precisa, aqui, proteção, guardian, eu tenho um guardian, meu guardian ele protege. Eu tenho um guardian que controla o usuário, que ele implementa a quem active, né? E a quem active, ela é responsável por essas coisas, ela vai implementar essa lógica todinha, certo? Que na hora que eu for chamado, ela é ativada e me faz alguma coisa que eu quiser, qualquer coisa ela informa. Então aqui você já consegue fazer isso. Então é só isso, galera. Aplicação simples de implementar o JWT, certo? Eu não expliquei Prisma, não expliquei como é que funciona o Prisma. Por quê? Porque eu ainda não fiz vídeo de TypeRM e nem de Prisma. São conteúdos futuros que a gente vai implementar o Prisma. A gente vai se aprofundar no que o Prisma tem para oferecer dentro do JS, o TypeRM também, mas são conteúdos que vai vir no decorrer do ano de 2025, beleza? Então a gente abre 2025 com a minha implementação do JWT, como é que funciona o JWT e tudo isso para você aprender, para você conseguir adentrar no mercado mais para frente, porque isso aqui é só o básico, né? Tem role, acesso, tem muita coisa ainda. Mas se você quer aprender muita coisa sobre o mundo do Nest ou sobre mais conteúdos de programação que aqui vai ter, espero que você deixe um like aí e se inscreva, porque conteúdos vai ter aqui e conteúdos que te agregam, beleza? Então obrigado a todos, valeu, fui!